Olá, tudo bem? Deus abençoe o seu dia. Vamos meditar na palavra de Deus? Hoje eu escolhi na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, o texto que está no capítulo 4, dos versos 10 a 20. Ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto porque aprendi a viver contente em toda e qualquer tribulação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você é feliz? Você tem alegria constante, verdadeira no seu coração? Isso permeia a sua vida? Eu estive há um tempo atrás em Angola, passei alguns dias lá dando aula para pastores e conheci algumas coisas daquele país. Vi ali um povo muito sofrido, muito pobre, um povo que muitas vezes não sabe nem se vai comer naquele dia. A maioria da população, ela passa por consequências terríveis da baixa renda, da pobreza, da miséria. Muitas casas não têm banheiro, nem cozinha. Muitas casas são feitas com material que se encontra pela rua. Por causa da guerra que houve, a capital, Luanda, ela cresceu de 1 milhão a 6 milhões de pessoas num curto espaço de tempo, produzindo grandes favelas e muitas dificuldades e problemas sociais. Mas eu encontrei ali um povo que não é marcado pela tristeza. Eu vi ali, principalmente nas igrejas que eu visitei, uma gente sofrida assim, que passa por muitas dessas dificuldades que descrevi, mas que está cantando e dançando para o Senhor o tempo inteiro. Isso porque eles aprenderam uma coisa que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto. É que a alegria, ela é algo que precisa ser praticado, vivenciado por nós. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A vida é assim mesmo. Você é uma pessoa triste ou uma pessoa feliz? Depende do modo como você decidiu viver a sua vida. O apóstolo Paulo, você pode imaginar que ele estava num momento muito tranquilo da sua vida, mas não, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E ele estava preso por causa da sua fé, por causa da perseguição religiosa. Ele passava dificuldades, ele passava por situações que ele descreve aqui como pobreza. Ele fala que passou a carestia, a falta das coisas, sofreu fome, sofreu frio, o abandono das pessoas. Mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é justamente sobre isso que a gente quer meditar hoje, sobre a alegria de Deus. Lições que o apóstolo nos ensina aqui sobre o contentamento. Olha só, a primeira coisa é isso, o contentamento se aprende. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Conheço uma pessoa e quando nós vamos cumprimentar
a gente nunca pergunta, como você vai? Porque ela fala, que bom que você perguntou. E aí vem aquela série de lamentações e murmurações, sempre, e dura muito tempo. A gente só abraça, beija e fala, que bom que eu te encontrei, mas não pergunta como ela está, porque a gente já sabe o que ela vai dizer. Mas é porque ela aprendeu a viver uma vida pela ótica da amargura, a tragédia, é o que marca a sua vida. É interessante como o ser humano se prende ao sofrimento, não é? Um cachorrinho que machucou a sua pata e ele não consegue mais colocá-la ao chão, no momento do acidente, ele sente dor e ele sofre. Ele late, mas depois de uma meia hora, você chama o cachorrinho com comida na mão e ele vem correndo, pulando em 3 patas apenas e com uma recolhida. Eu não sei se ele está sentindo dor, mas eu sei que ele não sofre mais. Aprendeu a viver contente apesar da dificuldade. O ser humano não é assim. O ser humano pode se cortar. E com o passar do tempo, ele já não sente mais dor e ele já nem tem mais a ferida aberta. A cicatriz já se fez, aquilo já se fechou. Mas toda vez que ele olha para lá é como se ele estivesse se cortando de novo. E ele se apega ao sofrimento, ele sempre se lembra daquilo. E ele ressente, ele se amargura. Porque ele não entendeu ainda que a dor é inevitável. Mas o sofrimento é sempre uma opção. Você não escolhe a dor, ela vem. Mas sofrer, viver sofrendo, é algo que você escolhe, você decide. E Paulo está dizendo, ele não vai viver sofrendo, nem por causa da prisão, nem por causa dos açoites, nem por causa das perseguições que sofre por causa da sua fé, nem por causa da enfermidade que ele tinha. Paulo decidiu viver contente em toda e qualquer situação. E você? Lamenta, murmura, reclama, às vezes tem até vontade de voltar para a escravidão do Egito para comer alho e cebola e pepino? Que mau gosto! O maná de Deus é muito melhor. A água que brota da rocha é muito mais limpa e fresca. E o lugar para onde Deus nos leva é muito melhor. Não escolha viver na amargura. Em Hebreus está escrito, não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura. E isso é interessante, raiz é um negócio que faz crescer uma grande árvore. A amargura não diminui com o tempo, pelo contrário, ela aumenta, ela piora. E Paulo está dizendo, eu não vou viver amargurado. E eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, o nosso contentamento, ele deve ser vivido por causa de Deus. Ele tem que ser no Senhor. Paulo diz isso, alegrei-me sobremaneira no Senhor, verso 10. Olha que coisa bonita. Nós estamos com a nossa alegria firmada em Deus. A alegria no Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. Talvez por isso Paulo esteja falando de forma imperativa tantas vezes nessa epístola para os irmãos da igreja de Filipos manterem a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus é a nossa força. Bem disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na presença do Senhor é motivo de alegria, porque é dele que vem a nossa alegria e a nossa força. Aliás, Paulo nos ensinou em Gálatas 5 que a alegria ela é fruto do Espírito, portanto é algo sobrenatural e ela vem de Deus para o nosso coração. Aprenda a viver feliz. Aprenda a viver feliz sempre no Senhor. Dele vem a nossa força. Outra coisa que o texto nos fala sobre o contentamento é que ele tem que ser praticado em todo o tempo. Se as coisas estão bem ao nosso redor ou se as coisas não estão tão bem. A alegria tem que ser praticada e vivida da mesma maneira. Ele diz assim, verso 11, digo isso não por causa da pobreza,
porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ora, o que ele está nos ensinando? Que a nossa alegria não é circunstancial, ela é existencial. É porque Jesus está conosco, é porque o Deus da glória está em nós. Que coisa! Eu me lembro aqui da oração de Abacuque, quando ele, vendo o pecado da nação e a maneira corrupta como vivia o povo de Deus, ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não vai fazer nada? E a resposta de Deus é aterradora. Ele diz: se está ruim, vai piorar, porque eu vou trazer um povo do norte e o cativeiro é certo. E ali, diante daquela resposta tão perturbadora e aterradora, ele já vê o prenúncio do juízo. E ele deveria, a partir daí, viver entristecido, angustiado, frustrado. Mas o que vemos no final do seu livro é uma oração exultante. Ele diz: ainda que a figueira não dê fruto, que a oliveira minta, que no campo não haja mantimento, que o gado morra à míngua, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria que ele tinha não era por causa das circunstâncias, era porque Deus estava com ele. Deus era a sua essência, Deus estava lá no seu coração. E assim temos que ser nós também. Esteja o mundo fazendo a careta que fizer, esteja a vida trazendo as suas vicissitudes, nós estaremos aprendendo a viver contentes no Senhor em toda e qualquer situação. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que viver contente exige viver pela fé. Ele diz no verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não era feliz só por causa das coisas do momento, tampouco apenas por causa das coisas que Deus fez no passado. Ele era feliz também por causa de coisas que nem tinham acontecido ainda. E ele está ensinando isso para o povo de Deus na igreja de Filipos. Creiam no Senhor e vivam felizes, crendo que Ele há de suprir por meio de Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Como Deus é bom! Cuidou de nós no passado, cuida de nós no tempo presente e continuará cuidando de nós até o dia final. Para que viver triste? Para que viver amargurado? O sofrimento, a amargura, não vai mudar sua vida para melhor. Procure viver feliz no Senhor. Aprenda a viver contente com Deus em toda e qualquer situação, crendo que você pode tudo naquele que te fortalece. Deus te abençoe e que Ele aplique essa palavra ao seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas Escrituras. São realmente uma palavra abençoada do Senhor para a nossa vida, sobretudo quando fazemos uma reflexão do modo pelo qual vivemos a nossa vida. Nos ensine, Deus, a vivermos contentes em toda e qualquer situação, tendo o Senhor como a força da nossa vida. Abençoe com paz o teu povo e produza em nós a alegria do teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, que a graça do Senhor se renove sempre sobre você e a sua família. Deus te abençoe. Amém.